A gente sabe que vamos ter um ministro da Fazenda muito polêmico no próximo governo, né? Paulo Guedes gosta de polêmica, ele tem opiniões muito firmes sobre o que ele acha, então isso vai causar certa polêmica no mundo econômico, principalmente entre seus pares. Já comentei aqui sobre o Mercosul, hoje eu queria comentar sobre a proposta dele de usar parte das reservas cambiais brasileiras para reduzir o estoque da dívida pública. Qual é o problema? É que as reservas, quando o Banco Central precisa comprar dólares no mercado, geralmente o que é que ele faz? Ele usa títulos do Tesouro, né? A contrapartida dessa compra de dólares é colocar no mercado títulos do Tesouro Nacional. Então as reservas cambiais, elas são reaplicadas no exterior, né? Esses dólares não ficam na caixinha do tio Patinhas, não. Isso é reaplicado no exterior com uma taxa de juros que rende muito menos do que o Tesouro aqui precisa pagar para aqueles que compram os papéis em reais. Então tem uma diferença entre o que a gente recebe pelas reservas cambiais e aquilo que a gente paga para manter a dívida pública. O que o Paulo Guedes diz, a gente reduz as nossas reservas e proporcionalmente reduz também a dívida pública. Com isso a gente vai ter uma economia porque é a diferença entre o que a gente paga e o que recebe em rendimentos. Bom, a lógica é até correta. Não fosse o nosso passado, a economia brasileira viveu as suas piores crises em função do câmbio, problemas no câmbio, problemas nas contas externas. O Roberto Campos até tinha uma frase muito boa para explicar isso. Ele dizia que a inflação podia alejar a economia, ou seja, criar uma situação muito complicada para a economia. Só que uma crise no câmbio geralmente matava por asfixia. Quando você tem uma crise no câmbio, a economia praticamente paralisa, ela não tem como se mover, porque para de ter financiamento externo. O que as reservas cambiais, qual é a função das reservas cambiais? Ela é como se fosse um anteparo para crises na área externa. Vejam, por exemplo, durante toda essa discussão aí na eleição, houve variação do dólar, houve, mas nada tão dramático como aconteceu, por exemplo, em 2002. O dólar naquela época passou de R$4. Agora, depois de muito tempo, voltou também a passar de R$4. A gente só não teve uma crise maior exatamente porque aqueles que acompanham a economia brasileira sabem que tem lá 380 bilhões de dólares em reserva que o Banco Central pode usar para, por exemplo, evitar um movimento especulativo, né? Uma grande especulação contra você. Então, eu acho que isso que a gente paga hoje de diferença entre o que o Brasil recebe das reservas, o que paga nos títulos da dívida, é quase como se fosse um seguro. Seguro é melhor que a gente não use nunca. Você vai usar quando morrer? Não. É só para uma eventualidade. Então as reservas têm esse papel. É como se fosse um seguro para uma eventualidade de uma crise externa. E eles nos protegem, porque imagine a gente aqui nesse momento de recessão e tendo ainda uma crise no câmbio, como está acontecendo na Argentina, por exemplo. Ter que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, ter que renegociar com os credores, ficar aqui no cangote com um acordo internacional nos pressionando a fazer isso ou aquilo. Então eu volto àquela história, né? Devagar com a dor que o santo é de barro. É melhor manter essas reservas como estão, a gente não precisa crescer mais. Esse ano, por exemplo, de janeiro a outubro, o Brasil teve um fluxo de dólares positivo, ou seja, o que entrou e saiu do país em termos efetivos, deu um saldo de 18 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil continua recebendo mais dólares do que mandando lá para fora. Não precisa pegar esses 18 bilhões de dólares e transformar em reservas mais. O mercado se ajusta com esse excesso ou não de dólares. O nosso problema é que o mercado cambial brasileiro, ele não é aquele mercado que a gente imagina, você tem dólar, vai lá e troca por reais, você precisa de dólar, vai lá e compra. 90% das operações em câmbio no Brasil são operações a futuro, ou seja, o que é que vai acontecer no futuro.
Tem gente apostando que o dólar vai subir, tem gente apostando que ele vai cair. Então, uma parte do mercado é chamada posições compradas e tem outra metade que fica em posições vendidas. Nesse exato momento está 50% numa, 50% na outra. Né? Está naquela fase de que ninguém consegue botar o braço, a queda de braço, né? Não vai para um lado e para o outro. Então está tudo bem, quer dizer, vamos chegar no novo governo com as coisas equilibradas. Não vamos inventar uma confusão, né? Uma jabuticaba aí, para criar uma crise sem necessidade.